Olá! Hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos relacionados aos cuidados intensivos com RN na UTI neonatal. Mas antes de eu começar, já vou pedir para você se inscreve aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas de profissão para que eles consigam aprender também sobre o assunto. O primeiro passo na UTI neonatal que nós vamos pensar é no monitoramento. Então, quando o bebê está internado na unidade, ele precisa ser monitorado o tempo inteiro. E um ponto super importante que a maioria das pessoas às vezes deixa passar é a temperatura. Nós temos vários estudos que mostram que bebês que quando são submetidos à hipotermia, que é quando a temperatura fica muito baixa, ele tem o maior risco de desenvolver alguns problemas respiratórios, eles podem apresentar taquicardia ou bradicardia, e inclusive em casos mais graves, ele pode apresentar uma hemorragia cerebral. O segundo ponto também muito importante é o suporte respiratório. A maioria dos bebês que ficam na UTI neonatal vão precisar de algum tipo de ventilação, seja o CPAP, que é uma ventilação por pressão positiva que não é tão invasiva, quanto até a própria ventilação mecânica. E a equipe de enfermagem precisa estar atenta ao que é normal e o que não é normal quando o bebê está nesse tipo de suporte. Todas as vezes que o ventilador apita, você precisa verificar o que está acontecendo. Às vezes desconectou alguma coisa, ou às vezes pode ser um próprio desconforto do bebê. E nesse ponto nós atuamos juntamente com a equipe de fisioterapia. Nós não estamos sozinhos na parte respiratória do bebê, mas também nós não podemos negligenciar esse cuidado e nem deixar de auxiliar a equipe de fisioterapia. Falando ainda do suporte respiratório, a gente em alguns momentos vai precisar fazer a aspiração das vias aéreas desse bebê. O CPAP propriamente dito, ele causa no bebê o que a gente chama de cialorreia. Ele saliva muito, então você chega perto do bebê, ele tá babando em excesso. Então nós precisamos avaliar, essa cialorreia, esse excesso de baba é normal? O que eu posso fazer para minimizar esses danos, esses riscos? E o que eu preciso me atentar para reduzir essa cialorreia ou até melhorar o conforto desse bebê quando ele está em algum suporte ventilatório. O terceiro ponto também que a gente vai falar é sobre nutrição. Quando o bebezinho está internado na UTI, ele não consegue mamar na maioria das vezes o leite materno. Então nós entramos principalmente com a passagem de sondinhas, então a gente vai ofertar a dieta para esse bebê pelas sondas. Se a mãe tem produção de leite e é liberado pelo médico, a gente pode inclusive ofertar o leite da mãe para esse bebê via sonda, o que é muito melhor para o bebê do que receber uma fórmula ou um leite que não é da mãe dele, porque nós sabemos que o leite materno traz anticorpos, então esse bebê vai estar mais protegido recebendo o leite da própria mãe. E também não é incomum nós vermos a nutrição parenteral, que basicamente é uma dietinha que esse bebê vai receber na veia. Quando nós falamos em nutrição parenteral, a gente precisa providenciar um acesso central para esse bebê, porque a nutrição parenteral ela pode ser irritativa. Se eu coloco ela no membro inferior, no bracinho, na perninha, por ter uma alta osmolaridade, uma alta dose de algumas substâncias que são irritantes, nós chamamos de irritantes e vesicantes. Ela pode fazer uma queimadura no braço desse bebê nesse membro, inclusive em casos graves pode evoluir para necrose. Então o enfermeiro precisa avaliar. Vou entrar com nutrição parenteral? Vou. Esse bebê tem um acesso central? Não. Será que não está na hora de discutir com a equipe médica e com a equipe multiprofissional para a gente providenciar esse acesso? E quem faz a instalação dessa nutrição parenteral é o enfermeiro. Não dá para delegar para a equipe técnica de enfermagem. E o quarto ponto, e o mais importante, é humanização nesse ambiente. Às vezes nós esquecemos que os bebês sentem dor, sentem desconforto justamente porque eles não falam. E quando eles estão ali, por exemplo, entubados, eles não vão emitir nenhum som, mas eles fazem uma expressão facial de dor e a gente precisa humanizar esse cuidado com os nossos bebês. E não só com os bebês. Para pensar nesse pai, nessa mãe, nessa família que planejou esse bebê durante 9 meses, 8 meses, 7 meses, dependendo do caso, achou que ia para casa com seu pacotinho e simplesmente parou numa UTI gelada, fria, que dependendo do quadro do bebê, ele não pode pegar esse bebê no colo, cheio de acessos, de tubos, de coisas que ele não entende e com uma equipe que é ignorante, no sentido de não sabe explicar para esse pai, para essa mãe, o que está acontecendo e humanizar essa assistência. Então o nosso papel relacionado à humanização não é só com o nosso paciente, com o nosso cliente, é justamente com a família, porque essa família vai ser o reflexo do cuidado com esse bebê. Quando ela fica insatisfeita e insegura, às vezes os nossos processos acabam ficando um pouco mais demorados, um pouco mais difíceis de ser executados. Quando você tem uma família parceira, que entende o que está acontecendo, que abraça o cuidado, você vai sentir que a sincronia da equipe fica melhor e principalmente o bebê ele se recupera mais rápido.
Quando a equipe decide pegar esse bebê, colocar no colo da mãe, colocar no colo do pai, deixar a família pegar, e isso aí eu já acho errado. Eu vou deixar. Não, o bebê não é meu, o bebê é da família. Eu que sou o terceiro ali, né? Eles que têm que deixar eu cuidar desse bebê. Então não esqueça, os pacientes, eles não são nossos. Eles têm uma família e nós precisamos humanizar esse cuidado. Não só com os nossos pacientes, entregar o melhor para eles, mas também para a família, porque quando a gente está lá na faculdade e estuda sobre humanização, não é só com o paciente, é com o paciente, família e comunidade. E agora, para você que ficou até o final, nós vamos disponibilizar um guia exclusivo e gratuito sobre UTI neonatal que está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, não deixa de seguir e ativa o sininho para você ver as próximas notificações.